Olá, povo de Deus! Hoje o nosso review está aqui com a Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI, utilizando aí nova versão internacional, lançada pela editora Vida. Eu estou com a versão que foi lançada em 2013, tá? Essa versão é bem antiga. Utilizando a capa dura, eu prefiro às vezes Bíblia de Estudos em capa dura porque a gente não tem aquele desgaste, né? Se for corino, principalmente. Então, às vezes a gente opta pela Bíblia de Estudo aí em capa dura, porque fica mais fácil você manusear e você manter durante algum tempinho melhor essa capa aí. Bom, alguns recursos desta Bíblia. Eu gostaria de te mostrar alguns recursos que ela traz, né? Eu vou passar aqui rapidamente algumas páginas para vocês darem uma olhada. Aqui na capa diz assim, olha, uma jornada visual através da vida e dos tempos bíblicos. Gente, e é realmente isso que acontece nessa Bíblia, tá? Você realmente tem uma jornada visual. Primeiro que essa Bíblia, ela não é branca, né? A folha dela não é totalmente branca, então ela tem uma cor meio parda, que eu acho lindíssima, né? Já que é uma Bíblia arqueológica, traz esse aspecto histórico. Então, eu acho muito linda a maneira como eles decoraram as páginas. Mas fora essa parte, eles têm tudo em colorido, pessoal. E uma qualidade muito significativa, porque tem 2013 que eu tenho essa Bíblia. Então, ela realmente não é uma Bíblia que estragou, assim, sabe? As páginas são reforçadas nesse sentido para a impressão aí de material colorido. Então, veja, você tem aí impressão de fotos que dão assim um recurso muito visual, muito interessante para a sua leitura. O foco dessa Bíblia realmente são as notas, são essas notas explicativas ao longo do texto, tá? Mas não são notas de rodapé, por exemplo, elas são notas ao longo do texto. Então eles colocam aí essas informações históricas, arqueológicas, certo? Estão aí dispostas ao longo com muitas imagens que têm a ver com o texto que você está lendo. Então, esses artigos que eles colocam ao longo da leitura bíblica é que enriquece o seu caminhar pela história da Bíblia, certo? Então, se você observar, não é somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente também tem, eu vou dar um salto aqui para vocês visualizarem por dentro do Novo Testamento. Eu acredito que ainda tem uma quantidade maior no Novo Testamento, porque eles têm muito mais acesso, né, a outras imagens, a outras informações arqueológicas, históricas. Então, veja, as fotos, né, ajudam muito. É algo realmente visual, muito atrativo nessa Bíblia. Então, se você tem interesse em Bíblia assim, certo? Que traga essas notas históricas, culturais, arqueológicas, historiográficas, históricas, né? Linguísticas também, no aspecto da história da língua, é muito interessante, gente, muito mesmo. Agora eu gostaria de mostrar a vocês aqui os recursos extra que a gente tem aqui no fundo da Bíblia, né, na parte final da Bíblia. A gente tem aqui esse guia de estudos. Então veja que é um guia que não é tão extenso como em outras Bíblias, porém é bem significativo o que eles trazem, né? Eles têm aí uma tabela de pesos e medidas, como na maioria das Bíblias também tem. Eles têm um glossário, tá? Um glossário também que ajuda bastante a você compreender alguns termos específicos. E você tem uma coisa que me chamou a atenção, né? O índice dos assuntos dos artigos e a lista de artigos em ordem alfabética. Então, eu já vou para essa lista aqui que me chamou bem a atenção. Porque, olha só, para você ter ideia, você tem aqui, gente, os artigos organizados de forma cronológica. Então, começa aqui todos os artigos de Gênesis. Então, você vê, só aqui, ó, vem até aqui essa quantidade de artigos que está no livro de Gênesis, para você ter noção, tá? Então, ele organizou em ordem alfabética, em ordem dentro dos livros bíblicos. Então, esse recurso, para mim, é muito interessante, porque se você, por exemplo, estiver... Não, eu só vou usar essa Bíblia para estudar o livro de Levítico. Então, você vem aqui no índice dos artigos, certo? E você vai ter os recursos específicos que estão lá disponíveis para você, lá no livro de Levítico, que são esses aqui, tá? Então, você pega essa quantidade de artigos e vai estudar dentro dessa... Então, são várias possibilidades de estudo. E essa lista aqui, para mim, foi bem significativa. Ela traz também uma concordância bíblica, que não é tão extensa quanto em outras Bíblias, mas que ajuda, porque o foco, lembrando, o foco não é um aspecto de leitura em concordância, assim, em uma perspectiva histórica e de informações historiográficas, né? Como eu já falei. Tem alguns mapas também coloridos, né? A maioria das Bíblias hoje trazem esses mapas, ok? Agora eu gostaria de voltar com você para lhe mostrar o uso de um dos recursos que eu acho mais interessantes em Bíblias de estudo, que são as notas e as referências cruzadas. Então, eu escolhi aqui o texto de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 12, que é o relato do sonho de Jacó em Betel.
Talvez você não consiga visualizar bem, eu precisei aproximar aqui a câmera, mas eu gostaria de destacar para você um recurso que muita gente deixa passar batido, literalmente, na sua Bíblia, mas que é muito enriquecedor. Se você observar, aqui, acima da palavra sonho, né? Eu vou aproximar um pouquinho, talvez não fique a qualidade muito boa, mas entendam. A palavra sonho diz assim, ó. Teve, tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Versículo 12. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Bom, se você fixar apenas nesse versículo, olha quantas coisas e quantos recursos você pode aproveitar. Eu vou falar pelo menos de 2 deles, tá? Então, primeiramente, a gente tem aqui na palavra sonho, tem a letrinha bem pequena, né? Uma letrinha que a gente chama de sobrescrita. Ela está aqui em cima, letra A. Aí você vem aqui do lado, as referências já estão aqui ladeadas no texto bíblico para facilitar a sua consulta. Então, na letra A, você vai ter aqui a palavra, né, retomando aqui, levando você para Gênesis capítulo 20, versículo 3. Por quê? Porque vai estar falando algo que tem a ver com sonho também. A palavra sonho. E não é necessariamente com a história de Jacó. Mas eu quero chamar sua atenção para a letra B. Aqui abaixo tem assim, e desciam por ela. E acima da letra B, da palavra ela, você vai encontrar aqui a letra B, porque realmente não tá muito boa a imagem, mas você vai encontrar aqui a letra B, certo? Aí você volta aqui novamente, dentro desse versículo, então, eles destacaram essas 2 partes, né? A parte que fala sobre sonho e a parte que fala sobre ela. Quem é ela? A escada, né? Desciam sobre a escada. E aí, se você for lá em João, capítulo 1, versículo 51, nós vamos fazer uma ponte agora com o Novo Testamento. Vamos lá? Então, olha só, já estamos aqui em João, capítulo 1, versículo 51. E Jesus disse para Natanael, olha só, e então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, essa ligação aqui é uma explicação hermenêutica, literalmente, do que significava aquela escada para Jacó. O próprio Jesus explicou que aquela escada, na verdade, era o próprio Jesus. Aquela escada apontava para Cristo, porque Cristo é que nos dá o acesso entre o Pai e nós, né? Ele que possibilita esse acesso, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jacó certamente não entendeu o significado daquele sonho que ele teve. Mas o próprio Jesus, ele cita a história, o sonho que Jacó teve. Então, veja, é uma nota de rodapé, não está no rodapé, na verdade, está ao lado ali do texto bíblico, mas que te dá uma interpretação do texto. E se você for olhar aqui, ó, do lado, certamente você vai encontrar, e já está aqui, ó, Gênesis, tá vendo você? 28, 12. Porque se você estiver lendo João, você vai lá em Gênesis 28, voltar ao texto que nós estávamos lendo, para entender que escada é essa. Então, esse primeiro recurso é muito interessante, porque você tem aí a interpretação de um texto a partir do outro texto, que é o primeiro princípio da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos, então, para um outro recurso que essa Bíblia traz. Bom, estamos agora com outro recurso aqui do mesmo texto de Gênesis 28, 12. E aqui, gente, nessa nota, que eu destaquei já para você localizar melhor, está escrito o seguinte, olha, uma nota explicativa, tá? Não é uma nota de concordância, mas é uma nota explicativa que diz assim, não era uma escada móvel com degraus de ripas, tratava-se mais provavelmente de uma escadaria, do tipo que ladeava os zigurates. Aí você se pergunta, o que são zigurates? Aí ele te leva, né, para você compreender melhor o que são os zigurates, ele vai pedir que você, tá escrito aqui, ó, ver nota em 11:4. O que é isso? Você vai lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 4, certo? Para você entender a nota de rodapé que se refere a esse versículo. Então, veja, aqui está falando sobre a Torre de Babel. E no versículo 4 está escrito, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Olha só, aí você não vai ver, não é só o versículo, porque pelo versículo você não entende muita coisa. Mas o que é que amplia o seu entendimento? Lembra que estava escrito lá em Gênesis 28? Ver nota em 11:4. Aí você vem aqui para nota. Olha só essa nota. Essa nota é muito rica. Porque ela está explicando o que eram esses zigurates, tá, gente? Esses zigurates, ele era uma construção antiga que servia não somente para acesso, ele servia para adoração.
Então, o que a gente está vendo aqui é que eles mostram os achados, certo? De muitas escadarias em lugares que foram escavados e eles encontraram muitas. Né? No tempo antigo, é comum as pessoas fazerem esses zigurates. Eram sempre dedicados a uma divindade, tá? Então, a escada que Jacó viu, provavelmente, de acordo com o contexto da época do mundo antigo, era uma escadaria que era dedicada à adoração. Então, veja, eles não estão vendo uma escada como nós vemos uma escada hoje em dia, né? Era uma escada que tinha a ver com a adoração. Então, o elemento que Deus mostrou para Jacó foi um elemento pagão, provavelmente, porém, dando a ele um significado de adoração ao Deus único, no sentido de que só vai existir um mediador entre Deus e os homens. Ainda que os homens construam seus zigurates, ainda que os homens construam suas escadarias pagãs para chegar a Deus de formas totalmente diferentes do que Deus propõe. Na verdade, a proposta de Deus é que somente um homem seja essa escadaria. Somente um mediador entre Deus e os homens. Então, gente, quando você lê uma nota como essa, você amplia o seu conhecimento a respeito do texto bíblico, porque você sai de uma visão de uma escada normal como a gente tem hoje, uma escada, né, móvel, mas você entende que não é uma escadaria qualquer, mas é uma tentativa do homem de se aproximar de Deus. Ali aponta para a religiosidade, as religiões diversas. Então Deus está dizendo assim, olha, no lugar das religiões, na verdade, eu estabeleço o meu filho como um único acesso entre mim e vocês. É Jesus Cristo que é essa escada. Então, gente, como a nossa perspectiva amplia quando nós lemos e usamos esses recursos da Bíblia de estudo. Então, amplia os seus recursos, né? Se você quiser adquirir essa Bíblia, você pode aí buscar os sites, né? Buscar a própria editora, Editora Vida e outros sites para você encontrar. É muito rica, eu recomendo demais. E assim, deixo como recomendação de aquisição, algo que vale muito a pena, porque ela tem recursos, né, que são recursos para além mesmo das notas. Ela traz esse aspecto visual que é muito relevante. E sempre lembre de explorar as notas de rodapé, né, aqueles textos que estão ali nas suas notas de referências cruzadas, notas de rodapé, elas são muito importantes. Esses recursos são colocados ali para ampliar a sua visão. Às vezes a gente adquire uma Bíblia como essa e não explora os recursos que temos nela, né? Então vamos explorar os nossos recursos, vamos usar as nossas Bíblias de estudo e vamos melhorar a cada dia mais a nossa leitura bíblica. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Se este vídeo fez sentido para você, envia para alguém também ser edificado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, nos apoia e comenta. Você já teve essa Bíblia? Já tinha tido acesso a essa Bíblia? O que você achou, né? Se você tem uma edição mais modernizada, o que você tem aí de diferente nessa Bíblia, tá? Para que nós possamos contribuir também aí ou receber suas contribuições. Fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe.